Efésios capítulo 1. Todos acharam? Amém. Vamos ler desde o versículo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua glória, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Hoje nós vamos analisar o versículo 6, tá bom? Você já pode marcar aí. Antes da gente ir para o versículo 6, só algumas palavrinhas que vocês precisam conhecer, baseado nas pregações passadas, tá? Onde é que nós estamos nesse momento? O apóstolo Paulo, antes de falar qualquer coisa, antes de ensinar, resolver um problema, ele escreve uma espécie de poema, alguns acreditam que é um cântico, mas sabe quando alguém te pede para falar algo sobre Deus, as palavras mais bonitas sobre Deus, e você de forma espontânea fala? É o que nós temos aqui do versículo 3 ao 14, eu falei para vocês, que é uma doxologia, é uma expressão de louvor. Paulo, ele escreve aqui aquilo que é de mais importante, e eu disse na primeira pregação para vocês que para Paulo, tudo que ele sabe de Deus tem que gerar louvor. Então, se Paulo sabe que Deus é grandioso, que Deus é soberano, que Deus ele faz milagres, que Deus ele nos ama, se Paulo sabe qualquer coisa sobre Deus, isso tem que gerar louvor, tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós conversamos no domingo, no primeiro domingo, mas agora Paulo vai entrar de fato nesse assunto, tá? Todos vocês que estão aqui, tudo que vocês têm aprendido tem que gerar em vocês louvor, tá? E aí a gente começou a mostrar que Paulo fala o seguinte: vocês têm todas as bênçãos. Para quem corre atrás de bênção, para quem não se sente abençoado, eu falei para vocês, nós temos todas as bênçãos, só que essas bênçãos ele denomina como bênçãos espirituais. É a bênção mais importante do cristão. E ele fala que ela está nas regiões celestiais. São bênçãos que vêm de Cristo, por causa de Cristo. E aí ele começa a falar sobre essas bênçãos. Primeira coisa que ele fala é: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Primeira bênção espiritual é Deus ter escolhido um povo para si, antes de tudo existir. E eu falei para vocês que Paulo não está argumentando se é verdade, se não é, como é feito, como não é. Simplesmente Paulo está louvando e dizendo: ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso dá para a gente algumas características. A primeira característica é: se a gente é regenerado, se a gente é igreja, a gente foi escolhido por Deus sem ter feito nenhuma obra para Ele. Esse foi o primeiro ponto que eu ensinei para vocês. Não teve uma condição para que Ele possa nos escolher. Ele apenas nos amou. Como isso aconteceu? Não tem como responder. A única resposta que nós temos é: Ele nos amou, Ele nos escolheu, e conforme os anos forem passando, esses escolhidos vão aparecer através da pregação do Evangelho. Nós cremos que por nós estarmos aqui crendo em Jesus, reconhecendo nossos pecados e tendo o Espírito Santo habitando na gente, nós somos um desses eleitos. Amém? Então isso para muitas pessoas é debate, para muitas pessoas ela fica indignada, mas como é que Deus pode ter escolhido alguém sem que ela tenha feito a bondade ou maldade? Isso é um mistério. Deus quis assim.
Eu creio que eu sou uma dessas pessoas. Eu creio que vocês que estão aqui, se você crê em Cristo, se você reconhece seus pecados, se você entende que Ele é teu Salvador, e se você não peca mais em paz, porque uma coisa é você pecar e gostar, outra coisa é você não pecar em paz, você tem tristeza, você tenta melhorar, às vezes você não consegue, mas você volta e luta, você é um escolhido. E se você é um escolhido, Paulo fala o seguinte: isso aconteceu antes da fundação do mundo, por causa do amor do Senhor. Ponto. Essa é a doutrina da eleição, e eu falei para vocês que existem duas doutrinas, eleição condicional e eleição incondicional. Nós acreditamos na eleição incondicional, que não depende de uma condição, eu não fiz nada, ele não viu nada, ele apenas, ao pensar em gerar a humanidade, ele escolheu um povo para si. Isso está dentro dos mistérios grandiosos de Deus. Amém? Segunda coisa que a gente falou foi que a segunda bênção espiritual, ela é a predestinação. Deus apenas não nos escolheu. Ele deu um destino para a gente. Então a Bíblia fala em Efésios que Ele te escolheu desde a fundação do mundo, não é para você ser melhor que ninguém, não é para você se achar melhor do que ninguém, não é para você falar, já que Ele já me escolheu, eu faço o que eu quiser. Não. O texto diz que Ele nos escolheu para a santidade. Se você é um escolhido do Senhor, você vive em santidade. A santidade não é algo perfeito. A santidade é uma construção. Cada dia da minha vida eu me torno alguém melhor. Amém? Ele fala que, além dele escolher a gente para a santidade, ele deu um destino, que é a predestinação. Predestinação é dar um destino para alguém, uma direção para alguém. E essa direção, esse destino foi a adoção. Então, como é que nós somos santos? Nós só podemos ser santos porque nós somos filhos de Deus. Eu falei para vocês que ser filho de Deus traz para a gente duas responsabilidades. A primeira é ter convívio com o Pai e obedecê-lo, correto? Nós fazemos parte de uma família. E a segunda é, você tem irmãos. Você precisa conhecer as pessoas, conviver com as pessoas. Então, dentro dessa igreja aqui, não pode existir alguém que é inimigo da comunhão. O que é o inimigo da comunhão? Eu não gosto de falar com fulano, eu não gosto de estar perto de pessoas, eu não gosto de conversar. Você é o inimigo da comunhão. Isso não é um comportamento de filho. Dentro de uma família não pode existir um filho que não quer falar com os outros irmãos. Isso é uma família desunida. Então, quando a gente pede para todo mundo falar um com o outro, isso é para lembrar que nós fomos predestinados à adoção. Nós temos uma família. Cada homem, cada mulher aqui faz parte de uma família. Por exemplo, lá em Timóteo nós aprendemos que os homens mais velhos têm que tratar os mais novos a ponto de ensiná-los algumas coisas. Os mais novos têm que ensinar os mais velhos. As mulheres a mesma coisa. E as pessoas da mesma idade? Por exemplo, eu com 31 anos, como é que eu tenho que tratar as pessoas da mesma idade que eu? Eu tenho que tratar como irmão. As mulheres eu tenho que tratar como uma irmã, eu tenho que olhar para elas e tratá-las como eu trataria minha irmã, a Heloísa, e os homens a mesma coisa. Eu tenho que tratar os homens como se fossem meus irmãos, amigos. Amém? Os mais velhos eu tenho que tratar como se fosse meu pai e minha mãe. Vocês estão entendendo? Existe todo um exemplo familiar dentro das epístolas da Bíblia, porque nós somos adotados. Vocês estão entendendo? Então, quando vocês vêm num culto como esse, vocês não estão vindo cultuar a Deus individualmente por causa de um problema, porque vocês devem alguma coisa a Deus. Não é por conta disso. Nós viemos aqui porque nós somos parte de uma família. E aqui é o encontro da família. Vocês foram predestinados. Deus deu esse destino para vocês. Vocês estão me entendendo? Isso aconteceu de forma misteriosa antes da fundação do mundo. Não adianta você querer procurar como é que isso aconteceu, como é que não vai. Não dá. O que nós sabemos é o que nós sentimos e aprendemos. Arrependimento de pecados, a crença em Deus, a confiança em Deus. Aquilo que a gente achava que era correto, agora a gente acha errado e cada dia tenta se livrar disso, melhorar a cada dia. Esses sintomas, essas características mostram que nós somos filhos. Amém? Eu falei no último culto, o grande erro que a gente comete, por exemplo, quando a gente não ora. Quem não ora não vai conseguir viver em comunhão. Presta bem atenção, eu falei isso no último domingo. O primeiro sintoma da tua queda espiritual é cortar o relacionamento com Deus.
Só que eu não vou perceber, ninguém vai perceber. Ninguém percebe aqui quem não ora ainda. Eu não sei se você está me olhando aqui, você não ora uma semana. Porque na hora do culto você fez tudo bonitinho. Você cantou, você fechou o olho. Mas uma das características da falta de comunhão com Deus Pai é a forma que você trata a família do Deus Pai. Um culto como esse, em vez de ser prazeroso, você começa a se agoniar. Não acaba logo. Orou muito longo, cantou muita música, falou muito, a pregação foi muito... O irmão fala muito, o irmão se mexe. A falta de comunhão com Deus gera falta de comunhão com seus filhos, com seus irmãos, causa estresse. E eu dei um exemplo do filho rebelde. Já viu o filho rebelde? O filho rebelde respeita o pai, desrespeita a mãe e briga com os irmãos. Não é verdade isso? Ele pensa só em si, ele quer viver a vida dele autônoma, sozinho, como se ele não precisasse de alguém. Primeiro sintoma de alguém que não está vivendo como na família de Deus é falta de relacionamento com o pai. Segundo, falta de relacionamento, estresse, incômodo com a família desse Deus Pai. E a moral da história é: tudo que você pensa errado sobre um irmão seu, você está pensando errado sobre o Filho de Deus. Experimenta mexer com o filho de alguém. Já pararam para pensar isso? Eu tenho 2 filhos. Se você for amigo dos meus filhos, você é meu amigo. Se você tratar bem meus filhos, você é meu amigo. Se você gostar dos meus filhos, a gente vai ser amigo. Agora, se você destratar meu filho, se você falar mal do meu filho, se você não gostar do meu filho, a probabilidade de eu ter um relacionamento com você é pequena. Então, meus irmãos, cada pecado que vocês cometem aqui nessa igreja, que vocês pensam, que vocês sentem contra um outro irmão, o problema de vocês não é com outro irmão, é com o próprio Deus. A moral da história é: você vai ter que resolver isso com Deus. Vocês estão entendendo? Então, tudo que a gente faz aqui tem a ver com alguém, ou com Deus, ou com as pessoas. Você foi escolhido, você foi destinado para ser filho. Viva numa família, fale com as pessoas, conheça as pessoas, cuidado com os pensamentos errados, sentimentos errados, que eles vão vir com a falta de relacionamento com Deus. Então, tira um diagnóstico aqui só para você lembrar. Está insuportável ficar no culto? Te agonia orar? Te agonia ficar em pé? Te agonia ficar sentado? Porque se você não perceber, você começa a ficar assim. Em pé te agonia, sentado te agonia, cantando te agonia, orando te agonia. A palavra é muito difícil. E eu preciso ser sincero com você. Biblicamente, o problema não é ninguém, é você. Porque esse momento, apesar de ser simples, ele é espiritual. Filhos eleitos, predestinados à adoção, para viver em santidade. Amém? É aqui que nós estamos agora. Olha o próximo texto de Paulo. Pode parecer besta o texto, pode parecer, muita gente lê isso aqui e passa direto. Eu quero te mostrar como em uma frase, Paulo reforça mais ainda o que eu estou falando para vocês aqui. O que eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que a forma que vocês reagem no culto, com os irmãos de vocês, interna e por fora, revelam quem vocês são. Como é que você está hoje aqui sentado? Como é que você está hoje aqui me observando? O que você está pensando? O que você está sentindo? O que você está entendendo? Revela quem você é. Você pode culpar todo mundo, mas no final das contas, Deus sabe. Amém? E como diz a palavra do Senhor, ninguém escapa de Deus. Amém? Porque se eu entendi que eu sou filho, eu quero dar início à exposição de hoje com um texto que vai conectar o ser filho, porque é lindo falar que é filho, correto? É lindo. Adotada, e tem a música "O Pai me adotou", eu tenho identidade, nossa, eu sou filho. Só que, eu repito isso há muito tempo aqui, Deus não cria filhos mimados. Amém? Então, eu vou começar, para você entender o próximo versículo que eu vou ler, eu quero que você abra comigo em Hebreus 12, que é um texto muito conhecido da gente aqui, eu já li várias vezes. Ele vai ser a ponte para você entender
Qual a postura correta de um filho, tá bom? Como é que Deus trata seus filhos? Eu não vou falar para vocês aqui que Deus trata com amor, que Deus é misericordioso. Vocês já sabem disso, correto? Que Deus é amoroso, não é isso? Deus nos dá bênçãos. Nós podemos pedir para Deus? Podemos. Deus nos ajuda. Que bom. Mas tem a parte mais escondida que as pessoas não gostam de falar, e você pode estar passando por isso agora. Isso aqui eu já cansei de passar por isso aqui, sempre passo isso aqui que eu vou ler para vocês. Amém? Eu vou ler o texto todo, porque eu acho ele muito bonito, tá bom? Desde o versículo 1. Portanto, versículo 12, tá? Capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que testemunhas são essas, tá? Então, imagina agora que quando eu ler o texto, que você está nas Olimpíadas e você está no atletismo, correndo, tá? Está no atletismo. E tem aquela arquibancada te vendo. Na arquibancada tem Abraão, tem Moisés, tem Maria, tem Raabe, tem Ruth, tem Rebeca. Imagina que está todos os personagens bíblicos que sofreram. Nesse caso aqui tem uma galera no período interbíblico que foi partido no meio, seus filhos morreram, tiveram a pele rasgada, tem várias situações aqui nessa nuvem de multidão, tá? Então tu vai começar a correr uma maratona e eles estão te olhando. Eles conseguiram correr a maratona sem desistir. Aí olha o que o autor fala. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que é proposta. Ele vai dizer o seguinte, olha, pega tudo que te atrapalha a correr, você corre de calça jeans? Não, né? Você corre com o tênis errado? Não, né? Para você correr, você tem que estar com a roupa certa e com tudo que precisa, correr da forma certa, a roupa certa, o sapato certo. Então ele fala, olha para ti, vê se tem alguma coisa te atrapalhando de correr, arranca isso e o pecado e corre com perseverança. Então aqui não é 100 metros rasos, aqui é atletismo, é aquele maratona. Então ele fala, tu vai ter que correr e tu não pode desistir. Tu tem que chegar até o final, não importa se tu chegou primeiro, segundo, terceiro. Eu aprendi com a minha esposa que começou a correr, que na corrida não é quem chega primeiro, né? O importante é tu chegar no final. Então tem muita gente que se supera, então tu tá ali, não desiste, e vai te arrastando até você chegar no final. Então aqui é o seguinte, não é quem chega primeiro, nós não estamos numa disputa de competição. Aqui é não parar de correr até chegar ao final. Aí ele fala assim, nos atrapalhe do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, porque ele fala isso. Você está aqui agora, você não vai correr olhando para o teu marido, você não vai correr olhando para a tua mulher, você não vai correr olhando para o teu filho, você não vai correr olhando para o teu pastor, você não vai correr olhando para a pessoa que trabalha contigo, você vai correr com os olhos em Cristo. Por quê? Tem gente que fala assim, não estou correndo porque meu marido é desse jeito, não estou correndo porque minha mulher é desse jeito, meu filho, não importa. Falta de vida com Deus não é culpa de ninguém, a culpa é tua, ok? Bota os olhos em Cristo e corre. Vocês estão entendendo? E corre. Ah, é o trabalho que eu tenho, é o ambiente que eu tenho. Não. Se você não fala com Deus, a culpa é sua. Você está correndo. Apesar da gente ajudar uns aos outros, nós não podemos nos ausentar das responsabilidades que nós temos. Amém? Então não adianta culpar ninguém. Você é responsável também. Aí ele continua falando o seguinte, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí ele vai dar o exemplo do próprio Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele vai falar o seguinte, Cristo estava tão focado e alegre na missão, que ele passou vergonha e não se importou. Ele passou dor e não se importou. Aí é um exemplo para a gente. Se você tiver tão alegre com o que Cristo te prometeu, Deus prometeu, vai ter momento difícil, vai estar com problema no casamento, vai estar com problema no trabalho, vai estar com problema onde for, eu vou continuar correndo. Com problema ou sem problema, com dor ou sem dor, eu vou continuar correndo. Eu não posso parar de ter comunhão com Deus, eu não posso parar de ter comunhão com a família de Deus, eu preciso continuar correndo. Porque Cristo passou vergonha e não se importou, Cristo apanhou e não se importou porque ele focava em quê? Em quê? No final, amém? Então, não sei se alguém já correu, já fez natação, alguma coisa, mas quando tu olha e tu fala assim, eu não vou, preciso chegar, tá perto,
A sensação é essa. Uma vez eu vi nas Olimpíadas um corredor que tinha os 3 melhores do mundo, eles correndo, e ele é ganhador do Usain Bolt, né? O americano, não sei se vocês lembram disso. Ele estava na frente, porque ele foi fazer isso aqui para trás, ó. Só porque ele foi olhar onde o Usain Bolt estava, ele perdeu o título dele. Foi o primeiro título do Usain Bolt. Então, às vezes, você olhar para muita coisa e não olhar para Cristo, quando você olhar, está todo mundo lá longe e você está choramingando atrás. Moral da história é, cuidado para você não ficar correndo olhando para trás. Eu queria fazer um desafio com nossos irmãos, todo mundo olhando para trás, correndo para ali. Vocês conseguem? Ó, todo mundo olha para cá, para a esquerda e corre para a direita. Alguém consegue? Você vai cair. Então, é por isso que você está caindo. Você está olhando para trás, problema para trás, fizeram comigo, é assim, meu problema, está esquecendo de olhar para frente. Aí depois você quer a vida de quem está lá na frente correndo. Quer a vida de quem está lá na frente correndo? Vira a tua carinha, olha para Cristo e corre. Mas por que eu quero falar isso para vocês? Porque olha o que vem depois. 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição, que é Cristo, dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Isso aqui é um conselho a filhos que ele está dando, você que foi predestinado à adoção. Olha o versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Alguém já derramou o próprio sangue aqui? Na luta contra o pecado? Alguém derramou o próprio sangue? Ninguém? Então para de frescura. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Ele vai usar provérbios aqui agora. Olha como é tratado o filho por Deus. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Palavra castiga, repita comigo, castigo. Nossa. Palavra castigo, repete comigo, a palavra castigo significa açoite. Então, meus irmãos, hoje as crianças já não apanham, mas aqui na Bíblia, as crianças apanhavam, nessa época, tá? O texto aqui é falando assim, Cristo, Deus Pai, se for necessário te dar umas surras, ele vai te dar, só para que você pare de fazer o que você está fazendo. Vocês estão prontos para essa parte? Talvez você pode estar sentado aqui todo lambado. Você não sabe. Aí tu acha que é teu marido, tua mulher, tu acha que é todo mundo. Tu está todo lambado aqui, apanhando direto. Você não sabe o que é. Isso faz parte da vida dos filhos. Aí ele fala o seguinte, versículo 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Lembra lá no versículo 1? Você é eleito para quê? Para viver em santidade. Aqui ele fala, se o filho não quiser viver como eleito, o que acontece com ele? Ele vai ser disciplinado e castigado até que ele entenda que tem que viver em santidade. Por que eu quero falar isso para vocês? Que isso aqui é muita maturidade no assunto só. Amém? Todas as dificuldades que nós passamos, é o quê? Deus disciplinando a gente. É alguma? Não. Trate toda dificuldade como disciplina de Deus. Quem gosta de apanhar, levanta a mão. Eu sei que você gosta de apanhar. Não é possível, porque a gente tem dificuldade. É algo que a gente fez errado, é um mau comportamento, são coisas que a gente não muda e a gente vai ser forjado. Amém? Você pode ficar de beicinho, você pode não gostar, você pode dizer que odeia a Deus, vai continuar levando lambada porque você é filho e não vai deixar de ser filho. Amém?
Porque a eleição, segundo a nossa confissão de fé, ela é imutável, ela não muda. Se Deus te elegeu, tu é eleito e tu vai levar lambada até tu se agitar. E pode ser que tu vá para o céu levando lambada até chegar na glória e não precisa mais de lambada. Parece aquele pai, passa. Não, ele vai levando lambada até entrar em casa. Já viram isso? Era igual os pais faziam, tipo assim, batia, não chora. Como não chora? Não tem como não chorar, né? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu quero fazer essa conexão, por quê? Porque eu creio que vocês são filhos. Amém? Amém. Meus irmãos, vocês vão cair matando, culpando gente, falando dos outros. Não vai adiantar. Você vai continuar apanhando. Você vai continuar sendo disciplinado. Só essa notícia que eu tenho a dar para vocês. Amém? Culpe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não está orando. Não está vivendo numa família. No respeito ao pai, você vai continuar levando lambada. A não ser, como diz aqui no Pará, né? Que você gosta de ser mulher de ladrão, né? Já viu o ditado que fala? Pode ficar apanhando. Meus irmãos, eu sei que nós somos pecadores. Eu sei que a gente vai viver recebendo a misericórdia, o amor de Deus, mas também a disciplina de Deus. Mas tem disciplina que tá bom já, né? Dá lugar para outras, né? Tá bom já. 20 anos apanhando todo dia pela mesma coisa, né? Tá bom, vamos trocar né? Vamos aprender. Para quem é do meu tempo, vocês lembram da Havaiana de pau? Quem lembra aqui? Levanta a mão. É só a galera dos 30 que vai lembrar. Pois é. Tá na hora de parar, né? Agora, já que vocês entenderam que vocês foram eleitos antes da fundação do mundo para serem santos e predestinados para adoção, então essa vida em obediência a Deus, que é a santidade, ela é vivida como filho. Repete comigo, a vida em santidade é vivida como filho. Por que eu estou deixando claro isso para vocês? Porque não é só você que vive, tá? Você não é o único filho, tá? Existe uma família e você vive santidade com outras pessoas. Agora, eu quero que vocês voltem para Efésios. Eu preguei para vocês quase um capítulo que eu faria isso em 6 meses, rapidinho. Esse Efésios que eu estou pregando para vocês aqui, eu poderia ter pregado o capítulo 1 em 2 dias. Domingo e no outro. Mas eu fico mastigando o texto, um versículo de cada vez. Não é possível que vocês não vão lembrar. Tá bem? Eu evito fazer 2 versículos para ninguém ficar confuso. Então, olha só o que a gente tem aqui em um versículo só. Depois que ele falou que você é eleito, antes da fundação do mundo, para a santidade, predestinado para a adoção, ele vai dizer no versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Já sabemos disso. Isso foi por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Essa foi a vontade de Deus. E não há como questionar. Olha o que ele fala no 6 agora. Tudo isso acontece, por que acontece? Por que você é eleito? Por que você é filho? Por que isso acontece? Não é como David Leonardo fala, não é porque você é o coração de Deus, centro do coração de Deus. Olha o motivo aqui. Olha o que ele vai dizer. Isso é, versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esse é um dos versículos mais importantes da vida de vocês. Amém? E eu quero que vocês entendam algo. Primeira palavra importante é esse para aí. Se você gosta de marcar, você marca o para. Ele fala para o louvor. Essa palavra para é uma preposição em grego que indica a finalidade, o motivo. Paulo está respondendo por que Deus salvou o ser humano. Olha que resposta legal. Qual o motivo, qual o objetivo de Deus salvar alguém? Paulo vai responder. Para o louvor. Vocês estão aqui agora, eleitos para a santidade, predestinados para a adoção, para fazer o quê, gente?
é para o louvor. Agora tem uma coisa muito interessante, o que é louvor? A gente acha que louvor é cantar. É também, mas não é só isso. Em grego, a palavra louvor é uma palavrinha chamada epainos. No mundo grego, era o reconhecimento público de honra. Repete comigo assim, louvor, só é louvor quando é público. Então não adianta você me falar, eu na minha casa, eu canto, eu falo com Deus, eu faço minhas orações, eu estou falando de algo público. Um exemplo, aqui é público, eu vou repetir para você. Ficar indiferente ao culto mostra que você está falido. Não orar, não cantar, não falar com os irmãos, não estar nesse momento mostra que você não está nem aí para louvar o Senhor. Eu vou repetir, repete comigo. Louvor é público. Como é que o romano usava essa expressão louvor? Quando vinha o César, eles tinham que jogar os ramos e se prostrar. Todo mundo tinha que ver que você considerava aquela pessoa como um rei, como imperador. Isso é louvor. Se você entra aqui e você parece que está amarrado, empurrado, não quer falar com ninguém, não consegue cantar, cara, você não sabe o que você veio fazer aqui. Você não sabe. Louvor é público. O louvor tem que ser visto. Eu tenho que olhar para a tua cara e falar, esse ama Jesus. Eu tenho que olhar para ti na hora do canto, esse daí entendeu a salvação. Eu tenho que te olhar na hora da palavra, tu tem que estar me olhando assim, caramba! Eu tenho que ver que tu está entendendo sobre quem está sendo falado desse lugar. Na hora da oração, se tiver um irmão desocupado que fizer assim, abrir o olho e falar, esse daí ora. Eu não estou falando de expressão. Eu estou falando de fazer com vontade. De fazer com felicidade. De fazer com respeito. De fazer. Quem está me entendendo? Todos estão me entendendo? Isso aqui que está acontecendo agora é um termômetro para a gente. Você foi salvo para louvar. Só que eu estou falando isso aqui só dentro, né? Da igreja. Só dentro da igreja. Eu não estou levando para fora. Isso confronta pra caramba a gente. Porque às vezes a gente não tem noção o significado de uma palavra, né? Eu confesso para vocês que eu já falei muito sobre louvor, mas eu tinha falado muito sobre louvor no Antigo Testamento, né? Quando eu fui me deparar com essa palavra, eu falei, nossa, o louvor é tornar público que você é um salvo, que você é um eleito, é tornar público que você ama a Deus, é tornar público que você entende quem é Deus, que você sabe quem é Deus. Está tornando público, aí você pega a tua listinha, olha e tem um monte de coisa que tu está tornando público errado. Já parou para pensar nisso? É uma palavra, ao mesmo tempo, valiosa, mas é uma palavra que, se a gente olhar para dentro de si agora, todos vocês, inclusive eu, a gente fica preocupado. Fala, nossa, o que eu estou tornando público? Meu temperamento? Minha amargura? O que eu estou tornando público? Meu desinteresse, meu desânimo. Aí a lista cresce, né? Tem um monte de coisa. Vocês estão comigo compreendendo? Todos entenderam o que é louvor aqui? Então repete comigo, louvor é tornar público o que eu acho. No mundo grego, romano, era um reconhecimento público de honra. Paulo afirma que a igreja existe para tornar visível e reconhecida a obra graciosa de Deus. William Hendricks, no comentário dele, diz o seguinte: a obra salvadora de Deus jamais tem o homem como seu fim último. Ela existe para a glória de Deus. Vocês
perceberam uma coisa? A gente tem pregado muito aqui, olha, o mérito é de Deus, né? Não foi o homem que aceitou a Deus. Não é você que aceita a Deus, é Deus que te aceita. Ele que coloca em você a vontade por ele. Aí você diz que quer ele. Aí a gente pode pensar assim, mas por que Deus fez isso? Porque ele nos ama. Sim, mas por que ele nos amou? Para ser louvado pela gente. No final das contas, começa com ele e termina com ele. E tem gente que não aceita isso. Não, mas... E o ser humano, e a dignidade do ser humano, mas e eu? Dane-se o ser humano. Tudo é para a honra da glória dele. E eu estou muito satisfeito com isso. Começa com ele e termina com ele, porque a gente tem o péssimo vício de começar e não terminar, e às vezes nem começa. Não é isso? Ainda bem que é ele que começa e ele que termina. Então, ele que te escolhe desde a fundação do mundo, depois que ele te escolhe, ele faz isso para que você louve ele. Que você torne público tudo que você tem de gratidão por ele. Ele diz que o louvor, ele vai te dizer qual é o louvor que você vai ter. O que é que Deus quer que seja reconhecido em público? Não é o que você definir. Tem uma definição, tá? A definição dele, se você olhar o texto em Efésios, olha o versículo 6 lá, por favor. Olha o que ele vai dizer. Para o louvor do quê? O que é que ele quer que seja reconhecido em público? O louvor da sua gloriosa graça. Repete comigo, gloriosa graça. Então, o que Paulo está dizendo? Os comentaristas dizem que isso é como se fosse o refrão de uma música. Porque Paulo vai repetir depois em outros 2 versículos. Os comentaristas dizem o seguinte, Paulo aqui está encerrando a sessão de Deus Pai. Ele falou que Deus Pai elegeu, ele falou que Deus Pai predestinou. Então, a primeira sessão é de Deus Pai, depois ele vai falar de Deus Filho, depois ele vai falar de Deus Espírito Santo. Essa expressão que nós estamos lendo agora no 6 é como se fosse o refrão de uma música, tá? Ele fala de tudo que Deus fez e depois ele encerra dizendo o motivo. O motivo é para louvar sua graciosa graça. E aí, eu estou aqui um tempão falando para vocês que se eu estou falando de cruz, regeneração, justificação, santificação, aí vocês estão me olhando com cara de tacho, o coração de vocês fica sem nenhuma alegria, tu não sente nada, aí tu persegue de novo esse assunto, eu tô cansado, é chato esse assunto. Uma vez uma pessoa comentou assim, tu não acha que esse assunto tá maçante demais, toda hora repetindo? Se tu acha, tudo bem, esse é o melhor assunto da minha vida. Eu vou repetir isso aqui quantas vezes quiser, Deus me salvou. Você não gostando ou não, você querendo novidade, você quer algo novo e fresco do Senhor, né? Que tem essa expressão que o pessoal usa aí. Traz algo novo, eu não quero nada novo. Eu quero o evangelho velhinho do jeito que ele é. E eu quero repetir ele quantas vezes for necessário. Eu nunca vou me enjoar de falar de regeneração. Eu nunca vou me enjoar de falar de justificação, de conversão, de santificação. Eu nunca vou me cansar de falar disso. Vocês sabem por quê? Porque o que tem que existir nessa igreja aqui não é o que você quer. O louvor não é porque você teve bênção hoje, não é porque você conseguiu alguma coisa material, não é porque te deram carinho, não é porque teu marido é como tu quer, não é porque tua mulher é como tu quer. Nós temos que chegar aqui para louvar a graciosa graça do Senhor e acabou. Se tu não reconhece isso, tu vai ser uma pessoa amargurada, insensível, que nunca está feliz com nada. Isso serve para homem e para mulher. E se tu achar que isso é bonito, isso não é bonito, isso é feio. Isso é só tu que não está percebendo que é feio. Às vezes a gente não está percebendo, mas está feio. Ah, pastor, mas tu nunca sente isso? Eu sinto também, mas eu tenho que lutar. Eu tenho que lutar. De novo aquela música que fala sobre isso. Graças a Deus. Graças a Deus que eu estou cantando uma letra sobre a graça do Senhor. Porque eu estou tornando conhecido. Eu quero cantar quantas vezes eu quiser. Se for para falar em voz alta e louvar o Senhor em público, eu farei isso.
Vocês estão me entendendo? Sabe qual é essa moral da história? É que é muito mais simples do que você acha. Para de ficar procurando um monte de coisa. Para de ficar procurando um monte de coisa. Para! É muito mais simples do que você imagina. Louva ao Senhor. Só que isso é feito em público. Olha para Efésios aí. Para louvor da sua gloriosa graça. Eu quero que vocês olhem para a palavra gloriosa, tá? A palavra glória ou gloriosa, biblicamente, não é fama, tá? Preste atenção. Quando eu falo, olha, a glória de alguém, ou alguém é glorioso, eu não estou falando de fama, tá bom? Eu estou falando de quê? Eu estou falando de manifestações do caráter divino. Isso é importante. Quando eu falo que nós temos que louvar a gloriosa graça do Senhor, quando eu uso o termo gloriosa, eu estou falando que a gente tem que louvar esses atributos, essas manifestações divinas de Deus. O que são elas? Bondade, por exemplo. Disciplina. Olha que coisa interessante. Amor. Misericórdia. A gente tem que viver falando sobre isso publicamente, feliz com isso publicamente, na hora de cantar, na hora de estar na rua onde você estiver, você tem que deixar claro que você é extremamente grato, feliz e satisfeito por isso. Pastor, quando eu ficar triste? Fique triste. Fique triste. Mas fique triste com Deus. Pastor, quando eu estiver passando dificuldade, passe dificuldade. Mas passe dificuldade com Deus. Que mania é essa que a gente tem de ficar feliz e usar o pretexto de ficar infeliz e usar o pretexto da infelicidade para desonrar a Deus? Que mania é essa da gente passar por dificuldade e usar o pretexto da dificuldade para desonrar a Deus? Pastor, eu estou passando uma dificuldade hoje, está horrível. Está horrível, está horrível. Alguma área da minha vida não está funcionando. Isso é motivo para te pecar? É essa a desculpa que tu vai usar? Não vai funcionar. Sabe o que vai acontecer? Disciplina. Eu estou diante de pessoas inteligentes aqui, né? Amém? Amém? Vocês estão inteligentes? Amém? Porque tem gente mais ou menos, né? Se a gente for pensar mesmo, né? Diante disso, meus irmãos, a gente precisa entender que a gente precisa tornar conhecido a nossa satisfação por tudo que Deus é. Se eu te olhar agora no teu casamento, se eu te olhar agora no teu trabalho, se eu te olhar agora na tua vida religiosa, eu consigo perceber isso? Se eu passar um dia contigo na tua casa, eu consigo perceber que você louva ao Senhor? Que você, apesar das dificuldades que nós enfrentamos no casamento, mas são coisas da nossa parte humana, mas isso não impede a gente de agradecer a Deus pelo que nós temos. Será que eu consigo ver isso? Será que a gente passar um dia trabalhando com você, a gente vai perceber que você louva ao Senhor, você mais reclama, mais é infeliz, mais é insatisfeito? Pensa aí na tua vida aí. Porque todos nós passamos dificuldades, correto? Lá o autor de Hebreus pediu para a gente tratar a dificuldade com o amor de Deus. Olha a coisa. Você gosta de se sentir amado? Parabéns, você é muito amado. Você passa tanta dificuldade que você é muito amado. A boa notícia é que você vai se tornar alguém melhor. Pastor, e se eu não me tornar alguém melhor? Você vai continuar sendo amado. Seja com misericórdia ou seja com disciplina. Todos estão me entendendo? Então Deus ele tem mostrado para a gente através da Bíblia, a cada pregação, a cada conversa, a cada aula, a cada momento na casa de alguém, o quanto Ele é maravilhoso e glorioso. Ele não tem mostrado para a gente? Isso tem feito você publicamente viver uma vida em louvor a Ele? Como é que está teu humor hoje? Como é que está teu sentimento hoje?
Como é que está a tua mente hoje? Como é que está isso hoje? Se você estiver errando no que eu estou falando, o Espírito Santo está nesse exato momento te mostrando isso. A não ser que você seja tão teimoso, você está ficando com raiva de mim agora. Isso faz parte também de mais uma surra que tu vai levar. Mais uma disciplina. Porque o que eu estou fazendo aqui é pregando para você uma doutrina maravilhosa. Nós somos amados, mas nós vamos ser disciplinados. Eu estou respondendo hoje o propósito da vida de vocês. Tem gente que pergunta assim, qual é o propósito da vida? Qual é o meu propósito? O que Deus quer de mim? Eu não sei o que Ele quer, está aqui. Ele te salvou para que você louve a gloriosa graça dele. Torne isso público. Com teu humor, com teus sentimentos, com a tua fala, com a tua postura. Óbvio que eu estou falando para vocês aqui parece bonito e fácil. Não é fácil. Eu já estou avisando que vocês podem estar pensando, olha, o pastor está falando como se fosse fácil. Será que ele consegue? Óbvio que também eu tenho dificuldade. Óbvio. Mas não é porque eu tenho dificuldade que eu não vou falar para vocês. Tem que ser. Tem que fazer. Vai apanhar todo mundo junto, inclusive eu. Mas ainda bem que a disciplina que nós estamos levando é de quem? Do Senhor. Não é de um estranho que quer o nosso mal, que quer acabar com a nossa raça. É do Senhor. Quem não é disciplinado em casa pelo pai, é disciplinado aonde? Na rua. Eu não quero ser disciplinado na rua. Eu quero ser disciplinado pelo meu pai que me ama. Então eu quero tornar isso público. Então o culto é uma forma de tornar público a graciosa, a gloriosa graça do Senhor. Então vou pegar no pé de vocês de novo. Ora, canta, solta essa tua mão, canta, abre a tua boca, põe uma cara de felicidade no teu rosto, louva ao Senhor, dá um abraço no teu irmão, mostra que você está feliz de estar aqui. Quem está me entendendo? Todo mundo está me entendendo? Amém? Amém. Olha a tua Bíblia aí. Glória, biblicamente, não é fama, mas manifestações do caráter divino. Abre comigo aí em Êxodo 33. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, o Senhor proclama seu nome, revelando misericórdia, graça, paciência e fidelidade. Êxodo 33. Versículo 18. Quem achou, diga amém. Amém. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então é interessante isso, né? Quero ver tua glória. Eu vou passar diante de você, você vai ver a minha bondade. Porque quando eu passar diante de você, era para você ter morrido. Olha que coisa interessante, né? Então quando a gente fala de glória do Senhor, a gente é louvar quem Ele é. Misericordioso, bondoso, amável. Aí fala assim, ei, irmão, tu acha Deus amável? Acho. Irmão, tu crê que Deus te salvou? Sim. Não tem como. É igual você perguntar para alguém assim,
Você pergunta para a pessoa que você é casada, você me ama? Aí a pessoa pode falar, amo. Isso é baita do insatisfeito. Né? Então, sabe o que é esse chamado? É um chamado a responder a Deus. Repete comigo assim, eu preciso responder a Deus. Repete, eu preciso responder a Deus. Inclusive, agora essa resposta mostra publicamente que você honra ele ou não. Isso é muito importante para a gente. Eu quero mostrar para vocês um pensamento correto. Toda vez que a gente falar, para a gente encerrar hoje, sobre essa questão do louvor ao Senhor. O comentarista Francis Foulkes, ele diz o seguinte: a glória de Deus é a manifestação de sua própria natureza, e a graça é a sua suprema automanifestação. Quando a gente fala que Deus é gracioso, isso é a glória dele. Isso é a manifestação de quem ele é. Ele é gracioso. O que é um ser gracioso? É um ser que dá para você o que você não merece. O ser gracioso, eu vou dar um exemplo bem humano de ser gracioso. Vamos supor que você chegou comigo agora e acabou de gritar comigo. Eu te odeio. Tu não presta para nada. O que um ser gracioso faz? Você quer um pouquinho de água? Ele te trata de uma forma que você não estava merecendo, porque o que você merecia era uma boa resposta de revide. A principal manifestação da glória de Deus é sua graça. É tu chegar aqui emburrado, incomodado com os outros, insatisfeito, e ele olha para ti e fala assim, te amo, meu filho. Aí tu não quer tornar isso público? Aí tu quer chegar no culto e não quer mostrar que Deus faz isso contigo? Meus irmãos, se a gente for esse tipo de pessoa, a gente é o pior tipo de pessoa que existe. Vocês já pararam para pensar que tipo de pessoa a gente é? A pessoa está aqui oferecendo o melhor para a gente, não levando em conta o que a gente faz, e você continua reclamando, continua encontrando defeito, continua... Que tipo de pessoa você é? Você é uma das piores pessoas para se viver. Já parou para pensar nisso? Isso acontece com a gente, no casamento. Vou dar exemplo de homem e de mulher. O marido não bebe, não fuma, é atencioso, ora, estuda a Bíblia. Ele não presta para a mulher dele. Aí a mulher é cuidadosa, amorosa, ama a Deus, soma com ele, ele prefere a mulher na rua. Onde a gente vai chegar com isso? Já parou para pensar nisso? Acontece no trabalho. O trabalho, a gente reclama, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse isso, aí Deus vai te dando. Aí tu continua reclamando. Então, trazendo para a família, que é a nossa missão de 2026, tem gente solteiro aqui, correto? Aí vocês querem casar. Senhor, eu quero ter uma casa, quero ter um marido, eu quero ter uma família. Aí Deus te deu casa, família, marido. Casa, família, esposa, emprego. Qual é a próxima reclamação? Quer reclamar de mais alguma coisa? O que está faltando? Ah, está faltando tudo sair 100% conforme você quer, segundo a sua vontade. Parabéns. Vamos fazer o seguinte, passa aqui perto de mim que eu vou me prostrar diante de você. Você não é rei. Você não é rainha. O único digno de adoração é Deus. E a Bíblia fala, tá difícil, tá passando por dificuldade, trata como amor e corrige. É ruim isso até para mim. Tá passando por dificuldade? Corrige. Deus está disciplinando. Antes de culpar alguém, pensar não sei o que, pense em uma coisa. O que tu está deixando de fazer? Olha que coisa maravilhosa. Então, se a gente sair daqui
com a mentalidade de que a gente precisa tornar público o que Deus faz, o que Deus é, você vai parar de olhar para tudo que ao seu olhar está dando errado e você vai começar a olhar e ter uma vida melhor. E aquela famosa que você vai ter uma vida mais positiva. Olha como eu estou hoje, tu tá? Bem positivo. Você vai ter uma vida mais positiva, mais alegre. Vai vir dificuldade, dá aquela dor, mas daqui a pouco você volta, respira, continua. Repete comigo, louvor é público. De novo, louvor é público. Repete comigo, eu preciso louvar a gloriosa graça do Senhor. Amém? Nós não somos uma igreja perfeita. Eu não sou um pastor perfeito. Os irmãos que servem vocês não são perfeitos. Mas apesar de todas as nossas lutas internas, externas, a gente tem 4 anos e alguns meses lutado para que aqui a gente fique louvando em público a gloriosa graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu espero que vocês também, junto comigo, se esforcem por isso. Porque a gente vai passar dias ruins, dias complicados, muita coisa vai acontecer na nossa vida, mas que a gente nunca esqueça de deixar público. Senhor, a vida não está como eu quero, porque talvez eu não tenha visto o que é correto, talvez eu deixei de fazer alguma coisa, mas eu tiro o meu pecado de rota, eu tiro a minha ignorância de rota, eu coloco os olhos em Ti. Então, repete comigo, eu estou correndo. Eu preciso tirar o que me atrapalha. Vocês não querem tirar o que atrapalha? Não. Eu preciso tirar o que me atrapalha, colocar os olhos em Cristo, correr, não desistir. Eu nem sofri, eu nem sofri a ponto de derramar sangue, então eu vou parar de frescura. Vocês entenderam? Que vocês possam ter uma semana abençoadíssima. Amém? Eu não estou falando uma semana sem luta. Estou falando uma semana abençoada. Louvem ao Senhor essa semana. Amém? Louvem ao Senhor no casamento de vocês. Louvem ao Senhor no trabalho de vocês. Louvem ao Senhor onde vocês estiverem. Porque é nessas horas de disciplina que a gente mostra filho rebelde ou esse filho obediente. Vocês estão me entendendo? Amém? Já fui disciplinado pelo meu pai. Óbvio, eu estou aqui. Amém? Vocês foram disciplinados? Estão vivos? Amém. Então nós estamos vivos, vamos continuar vivos e Deus nos ama. Amém? Você pode ficar de pé? Vamos louvar o Senhor através da oração. Pai querido e amado, diante de tão poderosa palavra, eu confesso que o meu coração chega a estremecer. Diante de tamanho controle e domínio que o Senhor tem sobre nossas vidas e até sobre nossos problemas. Eu reconheço o quanto nós somos falhos e pecadores e o quanto a gente insiste em achar que o Senhor não está vendo e não está controlando nada. Eu te peço perdão, Senhor, por essa falta de compreensão. E, Senhor, eu te peço também sabedoria, porque a gente é muito, 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 muito nécio e ignorante. Nos falta sabedoria e Tiago fala que a gente pode pedir sem duvidar. Eu não tenho dúvida que o Senhor é o Deus de toda sabedoria e eu não tenho dúvida que o Senhor pode nos presentear. Por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos dê sabedoria. Sabedoria para que a gente possa louvar-te em público. A tua gloriosa graça através de tudo que a gente faz, diz, pensa, tudo, Senhor. Tudo. Porque a gente pode estar passando o pior problema da face da terra. Não há motivo para deixar de louvar. Não há motivo para deixar de louvar a tua gloriosa graça. Perdoa todos os nossos pecados. Se pessoas, Senhor, estavam cometendo esse erro, que o Senhor possa fazê-las cair no arrependimento. Abrir os olhos para perceber, Senhor, o quanto estão sendo filhos rebeldes, o quanto estão sendo açoitados, enquanto podem prosseguir e ser maduros. Que a gente seja sábio para arrancar tudo que nos atrapalha, para que a gente possa correr com os olhos fixos no Senhor.
perseverantes. Obrigado por esse culto, obrigado por todos que estão aqui. Guarda as famílias, guarda os casamentos, Pai. Guarda os filhos. Porque enquanto a gente for te louvar na nossa vida, muito milagre vai acontecer, eu não tenho dúvida disso. O que nos falta, Senhor, é sermos mais gratos. Obrigado por esse ensino. Teu Espírito possa nos ajudar. Leva todos guardados e protegidos em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, te agradeço. A igreja diga: